O homem esquecido no mar e o registro que nunca foi explicado. Imagine acordar em pleno mar aberto, cercado apenas por água em todas as direções até o horizonte, e perceber lentamente que o som mais constante da sua vida, aquele ruído de fundo que você nem percebia conscientemente, mas que mantinha você ancorado na realidade, simplesmente desapareceu completamente. Sem vibração de motor trabalhando, sem passos pesados de botas no convés de metal, sem vozes distantes de outros tripulantes conversando. Apenas o balanço lento e hipnótico do oceano movendo a estrutura embaixo de você. E a certeza crescente, inevitável, aterradora de que alguém, em algum momento recente, tomou uma decisão silenciosa e deliberada: deixar você para trás. Bem-vindo de volta ao Marinheiro Insone, onde investigamos os casos marítimos que revelam como decisões humanas podem ser mais aterradoras que qualquer tempestade. O abandono no mar não acontece com gritos desesperados ou sinais dramáticos de socorro. Ele acontece com silêncio institucional, com papelada incompleta, com olhares desviados. E talvez exatamente por isso, ninguém nunca quer oficialmente assumir responsabilidade. Se você busca entender como sistemas podem falhar de formas que destroem vidas, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque toda semana exploramos documentos reais que expõem o que acontece quando protocolos e burocracia importam mais que seres humanos. Respire fundo antes de continuar, porque essa história não fala apenas de um homem esquecido no oceano por circunstâncias trágicas, mas acidentais. Ela fala de registros oficiais que não batem cronologicamente, de relatórios administrativos deliberadamente incompletos, de testemunhos que foram parcialmente suprimidos, e de um vazio documental que nunca foi oficialmente explicado ou justificado por nenhuma autoridade competente. O documento existe fisicamente. Ele não é boato. Não é lenda oral transmitida entre marinheiros. Ele aparece preservado em arquivos marítimos governamentais do início do século XX, arquivado entre pilhas de listas de suprimentos rotineiras, diários de bordo padronizados e relatórios administrativos de viagens consideradas sem incidentes. Não chama a atenção visual imediata à primeira vista. Não tem carimbo vermelho de emergência. Não está destacado ou marcado. É apenas uma anotação curta, quase criminalmente burocrática na sua frieza, escrita com caligrafia firme no rodapé de um formulário oficial de movimento de tripulação. Tripulante não localizado fisicamente no momento da partida programada. A embarcação partiu conforme cronograma estabelecido. Nenhuma explicação adicional fornecida, nenhuma sindicância formal anexada ao documento, nenhum nome riscado com pressa ou correção feita posteriormente, nenhuma indicação de que algo fora do normal havia acontecido. A embarcação em questão, um pequeno cargueiro de cabotagem chamado Esperança do Mar, partiu normalmente do ponto de ancoragem temporária. Cumpriu sua rota planejada sem desvios. Chegou ao destino final no prazo esperado. Descarregou sua carga. Tripulação foi liberada normalmente. Mas alguém, um único homem identificado apenas como A. Ferreira, nos fragmentos de registros que sobreviveram, ficou para trás. E o mais profundamente inquietante não é o desaparecimento temporário em si, que poderia ser atribuído a acidente ou confusão. É o que veio depois. A forma como o caso foi tratado administrativamente. Segundo relatos fragmentados reconstruídos décadas mais tarde a partir de testemunhos indiretos de outros tripulantes já aposentados, entrevistados por pesquisadores de história marítima, A. Ferreira havia sido designado naquela manhã específica para tarefas aparentemente simples e rotineiras. Verificar a integridade das amarras de uma pequena balsa de carga que estava sendo rebocada. Conferir fisicamente o estado dos suprimentos que haviam sido deixados temporariamente em uma pequena plataforma flutuante de apoio ancorada a algumas centenas de metros do navio principal. Algo considerado absolutamente rotineiro. Algo que deveria levar no máximo 20 a 30 minutos. O mar estava documentadamente calmo naquela manhã de junho, sem nevoeiro denso, sem formações de tempestade aproximando-se. Visibilidade perfeita segundo registros meteorológicos. Nada que justificasse um acidente imediato ou desaparecimento súbito. O navio aguardou pacientemente o horário oficialmente previsto para retorno.
Depois aguardou alguns minutos adicionais de tolerância. Sinais sonoros foram feitos. Alguém teria gritado seu nome. E então, segundo o que pode ser reconstruído, o capitão simplesmente deu ordem de partir. Não houve alarme formal acionado. Não houve ordem de busca organizada. Não houve desvio de rota para procurar. A ausência foi tecnicamente percebida, mas a decisão consciente foi continuar. Partir conforme programado, manter o cronograma. A ausência só foi oficialmente registrada horas depois, quando já estava muito tarde para retornar facilmente. Dias depois, quando outra embarcação comercial passou casualmente pela mesma região durante navegação de rotina, algo visualmente incomum chamou a atenção de um tripulante que observava o horizonte. Uma bandeira improvisada, feita aparentemente com pedaços de tecido de roupas rasgadas e amarrados precariamente a uma estrutura metálica flutuante, visível a distância considerável em dia claro. Um sinal inequívoco de presença humana em local que deveria estar vazio. Quando se aproximaram para investigar, encontraram a Ferreira. O homem estava tecnicamente vivo, contrariando expectativas. Severamente desidratado após dias sem água potável adequada. Queimado pelo sol tropical implacável sem proteção. Magro demais, com perda de peso visível e dramática para o tempo relativamente curto que oficialmente havia passado ali, segundo os cálculos cronológicos. Ele foi resgatado e levado a bordo. Recebeu água. Recebeu atendimento médico básico disponível. E então veio algo inesperado. Veio o silêncio institucional. Ao ser levado de volta ao continente mais próximo, o sobrevivente foi formalmente examinado por médicos da autoridade portuária. Fisicamente debilitado conforme esperado, mas consciente e capaz de comunicação verbal. Não estava delirante. Não estava em coma. Estava lúcido o suficiente para responder perguntas. O problema genuíno não era o estado físico do corpo, que era compreensível dadas as circunstâncias. Era o relato dele. Era o que ele dizia sobre o tempo. A Ferreira não conseguia dizer com precisão quanto tempo havia passado naquela plataforma flutuante e isolada. Quando questionado diretamente sobre número de dias, hesitava. Falava em períodos que não fechavam matematicamente com os registros oficiais de datas. Mencionava noites que ele jurava terem parecido durar semanas inteiras. Descrevia silêncios tão profundos e prolongados que o próprio pensamento racional começava a falhar e se fragmentar. Quando os investigadores administrativos questionavam especificamente sobre o momento exato do abandono, sobre o que havia acontecido quando o navio partiu, ele parava de falar completamente. Ficava em silêncio prolongado e desconfortável, olhava para o chão e mudava de assunto, recusando-se a elaborar mais. Os médicos anotaram isso como possível trauma psicológico. Os investigadores registraram como depoimento inconclusivo. Ninguém pressionou muito. O relatório médico oficial original produzido após o resgate não está arquivado completo. Páginas específicas estão faltando. O depoimento formal detalhado que deveria ter sido registrado conforme protocolo padrão para incidentes desse tipo não foi arquivado integralmente ou foi perdido posteriormente. E o diário de bordo do Esperança do Mar, para aquele dia específico, apresenta páginas fisicamente arrancadas, deixando apenas bordas irregulares presas à costura. Oficialmente, após investigação administrativa interna breve, o caso foi formalmente classificado e encerrado como erro humano operacional sem intenção dolosa, falha de comunicação, mal-entendido sobre horários, circunstâncias infelizes, mas não criminosas. Mas nenhum nome específico foi oficialmente responsabilizado por decisão documentada. Nenhuma punição administrativa foi registrada ou aplicada. Nenhuma correção pública foi feita para familiares ou para registros. Nenhum pedido formal de desculpas foi emitido. O abandono aconteceu. Está documentado que aconteceu, mas ninguém oficialmente assumiu responsabilidade por ele. A Ferreira retornou ao trabalho marítimo alguns meses depois, aparentemente recuperado fisicamente. Trabalhou mais alguns anos em diferentes embarcações. E então, segundo registros de família encontrados por pesquisadores, simplesmente desapareceu dos registros oficiais. Não morreu de forma documentada. Não há certidão de óbito.
Apenas parou de aparecer em listas de tripulação, como se tivesse decidido abandonar completamente a vida no mar. Anos depois, durante uma reorganização burocrática massiva de arquivos marítimos antigos acumulados em múltiplos depósitos governamentais, um funcionário arquivista notou um detalhe documental que passou despercebido pela maioria absoluta das pessoas que manusearam aqueles documentos. O horário oficial de partida registrado cuidadosamente no diário de bordo do navio Esperança do Mar não coincide cronologicamente com o horário marcado e congelado no relógio de pulso mecânico que foi encontrado ainda funcionando no braço de A. Ferreira quando foi resgatado. A diferença não era de poucos minutos atribuíveis à imprecisão de mecanismos, nem de algumas horas explicáveis por confusão de fusos horários. Era significativamente maior. Era uma diferença que não fazia sentido cronológico convencional. Como se de alguma forma impossível de explicar com física conhecida, o tempo não tivesse passado exatamente da mesma forma linear para quem ficou isolado naquela plataforma e para quem partiu no navio e continuou navegando normalmente. Esse detalhe específico nunca foi oficialmente investigado ou explicado. Permanece como nota de rodapé em relatórios arquivados que quase ninguém consulta. Hoje, em pleno século XXI, o ponto geográfico exato onde esse incidente aconteceu não aparece destacado ou marcado em mapas náuticos modernos digitais. Não há placa comemorativa. Não há memorial para vítimas. Não há reconhecimento oficial de que algo significativo aconteceu ali. Mas pescadores artesanais mais antigos da região, homens com décadas de experiência navegando aquelas águas específicas, evitam deliberadamente ficar parados ou ancorados naquele trecho por muito tempo. Quando questionados sobre o motivo, respondem com respostas vagas. Dizem que o silêncio naquela área específica do oceano não parece normal, que é denso demais, opressivo demais, que o mar ali parece estranhamente atento, como se observasse, como se esperasse. O abandono no oceano, quando acontece, raramente deixa provas físicas claras e inequívocas que podem ser apresentadas em tribunal. Não há filmagens, não há gravações de áudio, não há testemunhas neutras, apenas documentos contraditórios, testemunhos fragmentados e silêncios institucionais. Mas deixa marcas, marcas psicológicas em quem sobrevive, marcas administrativas em arquivos que ninguém quer reabrir, marcas morais em sistemas que falharam. E talvez o verdadeiro motivo pelo qual ninguém oficialmente assume responsabilidade por abandonos como esse não seja apenas proteção legal contra processos, não seja apenas preservação de reputação institucional. Talvez seja medo genuíno de admitir que, em certos lugares do oceano vasto, sob certas circunstâncias que não compreendemos completamente, o mar não apenas testemunha silenciosamente as decisões humanas cruéis. Ele de alguma forma cobra por elas de formas que não conseguimos medir ou documentar adequadamente. Se A. Ferreira foi esquecido e abandonado ali uma vez, quantos outros homens, ao longo de séculos de navegação, nunca foram encontrados? Quantos relatórios semelhantes existem arquivados em depósitos governamentais, descrevendo friamente tripulante não localizado, sem elaboração? E mais importante, mais perturbador, você genuinamente acredita que todo o abandono documentado no mar é acidente involuntário, erro humano honesto, ou existem decisões conscientes, cálculos frios de custo versus benefício, que nunca chegam aos relatórios oficiais públicos? Se essa história te deixou profundamente inquieto, se te fez questionar como sistemas tratam vidas humanas, comente suas reflexões. Você pessoalmente conseguiria aceitar ficar sozinho no meio do oceano, mesmo sabendo que alguém conscientemente decidiu partir e te deixar para trás? E diga de onde você está assistindo agora, porque talvez sua região, sua costa, tenha casos semelhantes enterrados em arquivos locais que ninguém quer oficialmente reabrir ou reconhecer. Se inscreva no Marinheiro Insone para mais arquivos marítimos que expõem falhas humanas e institucionais. Ative o sininho, porque toda semana investigamos documentos reais que revelam o que acontece quando burocracia, protocolos e cronogramas são priorizados sobre vidas. Aqui não contamos histórias para confortar sua visão de mundo.
Contamos para lembrar que o mar guarda eternamente o que muitos em terra firme preferem convenientemente esquecer. O mar guarda muitas respostas, mas algumas parecem não querer ser encontradas.